Tudo começou em uma noite de festa na cidade. O centro estava iluminado, as barracas de comida estavam espalhadas, e a música tocava alto. Era o tipo de evento em que todo mundo se conhece, um evento simples, sem pretensão, mas com uma energia que parecia unir todo mundo. Eu estava lá, com um grupo de amigos, tentando aproveitar a noite. A última coisa que esperávamos era que aquele evento fosse se transformar em algo tão macabro. No palco, um palhaço se apresentava. Ele não parecia nada diferente de tantos outros, com o rosto pintado, a peruca colorida, e os truques simples que fazia para entreter as crianças. Mas, algo nele me incomodava. Ele estava lá, sempre sorrindo, mas seus olhos, aqueles olhos, pareciam vazios, como se estivesse observando o mundo de uma maneira estranha, como se nada o impressionasse. Eu tentei ignorar aquele sentimento, afinal, era só um palhaço. Naquela noite, já tarde, a festa começou a se esvaziar. As pessoas estavam indo embora, e eu estava me preparando para ir embora também. Foi quando ouvi um grito agudo, vindo de algum lugar perto da praça onde o palhaço se apresentava. Corri para ver o que estava acontecendo, e o que encontrei foi algo que jamais esqueceria. Uma mulher estava caída no chão, em um canto escuro, e o palhaço estava ao lado dela, com uma faca nas mãos. Ele parecia calmo, como se nada estivesse acontecendo, como se estivesse apenas cumprindo algum tipo de tarefa. A mulher estava desacordada, mas ainda respirava, com um fio de sangue escorrendo pelo pescoço. Eu congelei, não sabia o que fazer. O palhaço me olhou, e seus olhos me fixaram por um momento que pareceu durar uma eternidade. Antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu na multidão, sumindo como se fosse parte da festa. A polícia foi chamada, e a mulher foi levada para o hospital, mas o palhaço já havia desaparecido sem deixar rastro. A cidade inteira ficou em choque. Como alguém poderia fazer uma coisa dessas em pleno evento, em plena luz do dia? Mas o pior estava por vir. No dia seguinte, as notícias sobre o incidente se espalharam rapidamente. Todos estavam em choque, mas ninguém sabia o que realmente havia acontecido. A mulher atacada estava em estado grave, mas, por sorte, conseguiu sobreviver. O mais estranho foi o fato de que ela não conseguia se lembrar de nada depois de o palhaço se aproximar dela. Ela afirmava que tudo aconteceu muito rápido, que foi como se o tempo tivesse parado por um momento. Mas, o mais perturbador foi o sorriso do palhaço que ela ainda lembrava com clareza, um sorriso que parecia vazio. A polícia logo começou a investigar. Os relatos das testemunhas não ajudaram muito, pois ninguém parecia ter visto o ataque em si. O palhaço simplesmente desapareceu, como uma sombra, no meio da multidão. Alguns diziam que ele tinha ido em direção ao parque, outros que ele simplesmente se misturou com as pessoas. Mas o mais inquietante foi o fato de que, após o incidente, ninguém mais o viu. O palhaço desapareceu da cidade, e parecia que tudo voltaria à normalidade, mas eu sabia que algo estava muito errado. Eu, como qualquer outra pessoa, tentei seguir minha vida, mas a cena daquela mulher caída, com um olhar de desespero, me perseguia todas as noites. Eu não conseguia entender o que havia levado aquele palhaço a fazer aquilo. A cidade estava dividida. Alguns acreditavam que o palhaço era só uma figura de diversão que tinha perdido a cabeça. Outros começaram a achar que havia algo mais profundo e perturbador por trás daquilo. Foi quando a polícia encontrou um rastro. Não era muito, mas era o suficiente para começar a acreditar que o palhaço não havia simplesmente desaparecido. A investigação levou a alguns pontos suspeitos. O palhaço parecia ter frequentado outros eventos na cidade antes, e algumas pessoas começaram a relatar estranhos encontros com ele. Algumas diziam que o viram perto de casas isoladas, outras falavam de conversas inquietantes nas quais ele parecia ter falado sobre suas omissões. Não havia clareza sobre o que isso significava, mas era claro que ele estava observando algo ou alguém. As investigações se intensificaram, e a tensão na cidade aumentava. A cada dia, mais pessoas falavam sobre o palhaço e sobre o medo que ele havia causado. O clima estava pesado, e todos se perguntavam quem era aquele homem por trás da maquiagem, e o que ele queria. Mas a verdade, ninguém poderia imaginar, estava prestes a ser revelada de uma forma ainda mais sombria. A polícia não demorou a encontrar o palhaço. Depois de algumas semanas de investigação intensiva, eles rastrearam o possível esconderijo dele em uma velha casa nos arredores da cidade. Era uma casa abandonada, com uma aparência decadente, mas com sinais de que alguém tinha se escondido lá. As marcas de pegadas e os restos de comida indicavam que o palhaço ainda estava ali. De alguma forma, ele não havia ido embora, mas o que mais intrigava a polícia era o fato de que, quando chegaram ao local, não encontraram ninguém, não havia sinais de luta, nem de resistência.
como se o palhaço tivesse simplesmente desaparecido. A casa estava vazia, com exceção de alguns objetos espalhados, incluindo uma peruca colorida e um nariz de palhaço jogado no chão. Quando os oficiais começaram a procurar, um deles encontrou algo ainda mais perturbador. Dentro de uma gaveta, havia uma série de fotos, todas tiradas de pessoas da cidade. Elas estavam ali, uma a uma, todas com o rosto borrado, mas ainda assim, era possível identificar quem eram. E em cada uma das fotos, o palhaço estava presente, observando de longe, sem que ninguém percebesse. Aquilo era uma prova de que ele havia planejado suas ações. Mas por quê? O mais assustador veio logo depois, quando os investigadores começaram a vasculhar o sótão da casa. Lá em cima, dentro de uma caixa velha, encontraram algo que ninguém poderia imaginar, uma máscara, mas não uma máscara comum. Ela era feita de pele humana. Parecia grotesca e parecia ter sido feita recentemente, com as características de um rosto que já não estava mais vivo. O horror tomou conta de todos, as peças estavam se encaixando. O palhaço não era só um assassino aleatório, ele estava colecionando essas máscaras, essas faces, o que indicava uma obsessão macabra e incompreensível, uma ligação doentia com a morte. Era claro agora que o palhaço não era simplesmente uma pessoa com problemas mentais, mas alguém com uma intenção muito mais perturbadora, alguém que estava indo atrás de suas vítimas de uma maneira meticulosamente planejada, alguém com uma razão que ainda não estava clara. A cidade inteira se viu tomada pelo medo e pela dúvida, mas, no fundo, ninguém sabia o que esperar, nem o que era real. Tudo o que podíamos fazer era esperar, esperando o próximo movimento do palhaço, que agora, mais do que nunca, se mostrava ser uma sombra a espreitar todos nós. E quando pensamos que finalmente o teríamos, o inesperado aconteceu. Os dias seguintes foram uma verdadeira pressão para a polícia e para a cidade inteira. A presença do palhaço pairava como uma ameaça invisível. Ninguém sabia quando ele poderia aparecer ou o que ele faria, mas todos sabiam que ele estava por aí, observando, esperando. E, com isso, o medo tomou conta das ruas. As pessoas começaram a se trancar em casa mais cedo. Evitavam sair à noite, e até os comércios estavam mais vazios do que nunca. Todos estavam temerosos. Sabíamos que a qualquer momento ele poderia surgir de novo, mas ninguém tinha ideia de como agir. A polícia, por mais que tivesse rastreado sua possível localização, não conseguia encontrá-lo. E o que mais assustava era o fato de que, sempre que pensávamos que ele tinha desaparecido, algo novo surgia para nos lembrar de sua presença. Os rumores de pessoas desaparecidas começaram a crescer, mas, curiosamente, os desaparecimentos nunca pareciam ser seguidos de corpos ou pistas claras. Era como se as pessoas simplesmente sumissem do nada. A cidade estava sendo engolida pelo silêncio e pelo medo. Foi então que, em uma noite, depois de semanas de busca frustrada, a polícia finalmente recebeu uma pista concreta, uma ligação anônima. Uma voz distorcida no telefone dizia que o palhaço estava em um antigo teatro da cidade, abandonado há anos. O local não tinha mais atividade desde que a prefeitura fechou o lugar por questões de segurança. Era o tipo de lugar que ninguém queria se aventurar, mas, para a polícia, era o último fio de esperança, uma chance de finalmente pôr fim àquele pesadelo. A operação foi montada rapidamente, e um grupo de policiais se dirigiu ao teatro. Estavam todos armados, preparados para o pior, mas o que eles encontraram lá dentro foi algo que nenhum deles estava preparado para ver. O teatro estava escuro, e um cheiro de mofo tomava conta do ambiente, mas o que mais chamava a atenção eram as cadeiras. Estavam dispostas em um círculo perfeito no centro do palco, como se o palhaço estivesse esperando por algo, ou alguém. Com o passar dos minutos, os policiais começaram a procurar, lentamente, vasculhavam cada canto do teatro, mas não havia sinal do palhaço, até que, de repente, o som de risadas ecoou pelos corredores, uma risada abafada, estranha, e logo todos os policiais ouviram. Ele estava ali, em algum lugar, mas antes que pudessem reagir, o palhaço apareceu no palco, com seu sorriso grotesco, sua maquiagem borrada de sangue, e uma faca enorme em sua mão. Ele olhou para os policiais, com uma calma desconcertante, disse: "Eu sou apenas o começo. O jogo está apenas começando." Antes que qualquer um pudesse reagir, ele disparou em direção à saída lateral, e os policiais correram atrás dele. Mas, quando chegaram lá, ele já não estava mais. A única coisa que restou foi um bilhete, preso na porta, com as palavras escritas de forma rabiscada: "Se me encontrarem, será tarde demais." A cidade estava em choque, os policiais estavam frustrados, ninguém conseguia entender como o palhaço estava sempre um passo à frente, mas o que mais os deixava perplexos era a sensação de que ele não estava apenas fugindo, ele estava se preparando para algo maior, uma última ação, um golpe final que ele havia planejado com calma. E foi então que,
Em uma manhã de quinta-feira, a polícia recebeu uma chamada que fez o coração de todos parar por um momento. Uma mulher havia encontrado um corpo sem vida, mas o mais aterrador era a identidade da vítima. Era o próprio palhaço, ou, melhor dizendo, o homem por trás da maquiagem. Ele foi encontrado em um velho galpão na periferia da cidade. Não tinha marcas de violência visíveis, mas o que mais assustava era a maneira como ele havia morrido. Ele estava deitado em um banco, com uma expressão serena, como se estivesse em paz, mas, ao lado dele, havia uma carta que ele escreveu antes de partir. A carta foi lida em voz alta pelos policiais, e suas palavras deixaram todos horrorizados. O palhaço confessou seus crimes, mas não com arrependimento. Ele explicou que seus atos eram parte de um plano que ele havia traçado por anos, e que ele sabia que não poderia terminar enquanto estivesse vivo. Então, ao invés de ser capturado, ele tirou sua própria vida, deixando um aviso, uma mensagem perturbadora para todos. Ele dizia que, mesmo morto, ele não seria esquecido, e que o verdadeiro terror começaria agora, porque a sua morte era apenas o começo, e que alguém continuaria sua obra. O mais estranho de tudo foi o fato de que a polícia nunca encontrou nenhuma pista sobre o verdadeiro motivo do palhaço agir daquela forma. Por que ele escolheu aquela cidade? Por que ele foi atrás de pessoas aleatórias? E por que ele mesmo decidiu encerrar a própria vida? Tudo parecia ter sido uma grande peça de teatro, onde ele era tanto o ator quanto a vítima. Mas o que mais aterrorizava era o fato de que, até o último momento, ele parecia estar no controle de tudo. Ele havia se antecipado a todos, e agora, a cidade inteira estava em alerta, sem saber se o pesadelo realmente tinha acabado ou se estava apenas começando. O padre da cidade, depois de ouvir sobre o ocorrido, pediu para que a história do palhaço nunca fosse divulgada amplamente, dizendo que, se a cidade soubesse de tudo, o mal poderia voltar, que o segredo de sua morte deveria ser guardado. Mas a verdade era que ninguém sabia se aquele aviso do palhaço era uma ameaça real ou apenas um delírio de uma mente perturbada. O que restou foi a incerteza, o medo, e o constante questionamento: quem estava por trás de tudo aquilo? E o que mais poderia acontecer? Se você gosta de relatos de terror, inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder os próximos relatos assustadores.